Olá! Vamos fazer aqui uma experiência bastante simples, onde vão estar envolvidos alguns conceitos aqui. Pressão atmosférica, combustão de um etanol e a reação química de combustão, o que acontece, quantidades volumétricas em transformação. Então vamos lá, nada demais. Um prato, um copinho, um algodão. Vou colocar aqui álcool etílico, etanol. Etanol, álcool etílico, mesmo conceito. O que mais vamos colocar? Um pouco de água corada. Por que água corada? Só para visualizar melhor o experimento. Um experimento bastante simples, mas vai dar para ter uma ideia de alguns conceitos. Agora temos aí fazer. Acendendo o álcool, tem uma pequena chama ali, dá para ver, e agora vamos fechar aqui. Muito bem. Então aí, feito uma experiência, deu para visualizar. Vamos ver de outro ângulo. Muito bem, vamos rever. Agora sem fogo. Aqui está o copinho, o algodão já está com o álcool, com o nosso etanol aí, o álcool, nosso combustível. Agora, quando eu coloco o copo, não tem fogo. O que acontece? Observando, vê que a água, essa água que está corada, não sobe, porque está equilibrada a pressão interna do copo, a pressão interna, com a pressão atmosférica que está fazendo sobre essa superfície líquida fora. Então, tem a pressão atmosférica, a pressão interna do copo é igual à pressão atmosférica. Então, até aí tudo bem. Vamos ver o que vai ocorrer. O fenômeno ocorre porque nós fizemos uma combustão do etanol, daí vamos equacionar. Etanol em combustão, vou colocar o copo. Quando eu coloco o copo, a água sobe, viu que ela subiu com certa violência ali agora. Então, o que aconteceu? Alterada a pressão interna do copo. Como a pressão interna do copo diminuiu, e essa quantidade de água subiu até equilibrar com a pressão atmosférica, a pressão externa. Então, vamos fazer isso agora, trocando, equacionando quimicamente. Muito bem, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Agora vamos demonstrar aqui como funciona. Olá, tudo tranquilo? Muito bem. Aqui, como está um certo sol, sou obrigado a colocar um óculos que escureceu um pouquinho. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a combustão do etanol. Quem vai nos ajudar hoje aqui nessa aula? Hoje tem uma pessoa especial que está nos ajudando à distância, está dando uma assessoria. É um colega, profundo conhecedor de química, mesmo não tendo sido formado na matéria, ele é um estudioso da matéria, né? Então é o seu Mauro César Conte, rapaz lá de Rolândia, muito estudioso desta área aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a combustão do etanol. Como combustão do etanol? A queima do etanol. Então, a reação do etanol é essa. Este é o álcool, este é o oxigênio e isso aqui é o produto. Então, aqui nós temos os reagentes antes da reação. Então, eu tenho o álcool e o oxigênio. Muito bem. Por que sobe aquela água corada, sobe dentro do copo? Porque queima o oxigênio? Isso mesmo. E o que queimar o oxigênio? Eu acendo um fósforo, estou queimando o oxigênio? Sim, ó. Vamos fazer aqui. Bom, estou queimando oxigênio. Quer dizer que eu estou
destruindo o oxigênio existente? Não. Você não destrói e você não constrói oxigênio. A quantidade que vamos dizer, se perde de oxigênio ou se ganha de oxigênio é praticamente zero. Por que zero? Porque, na verdade, você não está jogando fora, queimando o oxigênio, destruindo o oxigênio. Você está agregando esse oxigênio a outro elemento, então ele toma outras características. Por exemplo, antes de começar aqui, nós temos que fazer uma coisa chamada balanceamento. Então, o nosso querido Mauro Conte, um morador lá de uns cafundó do Paraná chamado Rolândia, onde o cara mora, Rolândia. Esse Lândia, assim, no final, quer dizer o quê? Terra de alguma coisa. Por exemplo, Disneyland, que a gente chama de Disneylândia, terra de Disney. Então, Rolândia seria a terra da rola, que é um pássaro, calma, é só um pássaro. Muito bem, não é parecido, é um guerreiro alemão chamado Roland. Muito interessante a história dele. Muito bem, será que alguém de Rolândia sabe a história de Rolândia? Provavelmente pouquíssimos. Vamos ver aqui. Então eu tenho carbono 2 aqui, eu preciso ter 2 carbonos. Assim começa o balanceamento. Então você começa pelo carbono nessa reação. 2 carbonos aqui e um aqui, ficamos com o carbono balanceado. Tenho na sequência hidrogênios. 6 hidrogênios, tenho 2 lá. Vou colocar 3 na frente aqui, ficamos com 6 hidrogênios. E agora eu preciso balancear o oxigênio. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Tenho 7 oxigênios desse lado. Por que eu fui naquele lado? Porque já estão com os números na frente, já está pronto. Muito bem. Então o que eu vou fazer? Vou acrescentar um número aqui, 7, mas eu já tenho um aqui. Então só preciso de 6 antes da reação. Então aqui eu coloco 3 oxigênios. Muito bem. Lembrando que isto aqui é líquido, isto aqui é gás, isto aqui é gás e isto aqui é líquido. Então eu tenho um líquido que, em contato com o oxigênio, vai se transformar naquilo. Só assim não vai ocorrer nada. Não vai ocorrer nada? Não. Eu preciso de um ponto. Pronto, agora vai ocorrer. Fiz uma ignição aqui e manchei o quadro ainda. Muito bem. Feita a ignição, Mauro nos diz o seguinte. Uma vez feita a ignição, então aqui nós temos 3 vezes 2, 6 oxigênios, mais um aqui, 7. Para onde vão esses oxigênios? 3 vão para a água e os outros 3 deste oxigênio vêm para cá. Então aqui eu tenho 1 com 3 aqui, 2 vezes 2, 4 oxigênios estão incorporados neste gás. Que gás? Gás carbônico. E outros 3 estão incorporados aqui. Muito bem, então essa aqui é a reação do balanceamento. O que nós temos aqui? Agora que vem o conceito, por que a água sobe dentro do copo. Antes da reação, o meu volume de gás era 3. 3 do quê? 3 mol, mas se não lembrar o mol, a gente pode transformar em litro. Então 3 mol, vamos fazer um número aproximado, bem aproximado, 66 litros aproximadamente. Ou proporção disso. Lógico que dentro daquele copo não teria 66 litros. Então aqui, quando eu tenho 3, seriam 66 litros. E aqui 2 seria 44. Aí você multiplica por 22 e alguma coisa. Muito bem. Então quer dizer que aqui eu tenho 3 volumes de gás antes da reação, do oxigênio. E o que tem gás depois da reação? O gás depois da reação é esse. São 2 volumes de gás. Então, o que aconteceu? Houve uma redução do volume interno do gás. O gás que tinha dentro diminui. Diminui a quantidade. O que faz as moléculas de gás? Elas tendem a quê? A dar uma, vamos dizer assim, uma elasticidade. Elas tendem a, se vamos dizer grosseiramente, se esticar um pouco para poder preencher o copo. Ou, o que acontece? Aí a pressão atmosférica, o nosso pratinho aqui, vai agir. Vamos colocar o pratinho no quadro aqui assim, olhando o prato de cima. Estamos olhando o prato de cima, aqui está o copo. A pressão atmosférica age sobre a parte líquida. Vamos virar o prato agora. Colocando o copo.
Então, a pressão atmosférica age sobre aqui. A pressão interna, como diminuiu o volume do gás de 3 para 2, vai sofrer o efeito dessa pressão atmosférica externa, que vai empurrar esse líquido para cima para fazer um equilíbrio de pressão. É isso que ocorre nesta reação. Então, nós temos uma reação química que causa um processo físico aí. Nós começamos com o processo de ignição, mais uma coisinha. Por que tem só uma setinha aqui e não tem mais uma desse jeito? Porque esta reação é chamada de reação irreversível. Certo, Mauro? Isso mesmo. Então, reação irreversível, quer dizer, você pôs fogo. Então, vamos pôr fogo aqui. Vou pôr fogo. Pronto, tenho fogo. Não vai adiantar, eu posso pegar e segurar a fumaça em alguma coisa, fazer um monte de troço. Depois eu posso juntar a fumaça, a cinza, tudo que tiver aqui, mais uma quantidade de calor que eu não consigo voltar ao anterior. Lógico que tem outras reações que você faz isso, reações que acabam dando equilíbrio químico. Então, essa reação não vai ocorrer isso. É uma vez feito, acabou. Transforma-se em outra coisa e está feito. Então, aqui, a queima do oxigênio, que não queima o oxigênio, que a gente fala queima do oxigênio, mas na verdade é uma reação que você vai fazer o oxigênio agregar e reduzir o volume gasoso interno aqui. Então, eu tinha um oxigênio aqui dentro, esse oxigênio juntou ao carbono, formando o gás carbônico. Como eu tinha 3 partes de oxigênio, de gás, volume de gás, 3 volumes de gás, passou para 2 volumes de gás, o volume. O que aconteceu? Então, a parte de dentro ficou com uma pressão negativa. O que é uma pressão negativa? Tira a agulha de uma seringa, põe o dedo na ponta e puxa ela. Quando você soltar, aquele êmbolo vai voltar. Você criou uma pressão negativa interna. Mesma coisa aqui. O copo criou uma pressão negativa interna, que então vai fazer com a pressão atmosférica, nosso PA, pressão atmosférica, vai fazer com que este líquido vá subir no interior do copo. Ok? Então aí uma experiência que tem parte física, conceito de pressão atmosférica e o conceito de sempre de combustão de um gás. Certo? Um abraço, saudações.